Oi, tudo bom, meus amados? Vamos falar hoje sobre uma personagem da Bíblia que se chama Eva, né? A primeira mulher que Deus formou. A coisa mais linda que nós podemos ver é a criação de Deus, de toda a natureza que Deus fez, Ele fez a mulher, né? E a mulher é bela, é linda, né? Somos feitas por Jesus, por Deus, né? Pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Eva foi uma mulher abençoada por Deus. Ela teve tudo que ela queria. Ela teve um jardim, um paraíso, né? Viveu no paraíso. E Eva tinha também Adão, né? Seu esposo. Um homem para ela, né? Eva não precisou se preocupar em dividir o amor do seu esposo com outras mulheres, né? Esse ciúme doentio que ataca muitas mulheres hoje em dia, né? E Eva vivia naquele paraíso com Adão, entre os animais. A gente percebe, né, pela palavra que Deus ele ia visitar Adão e Eva em todo o atardecer, né? E conversava com eles. Então ali a gente não faz ideia, nem imagina como poderia ter sido tão maravilhoso, porque ter o próprio Deus como companhia, né? E os animais tudo ali, tudo na paz. O mundo sem pecado é bom. Deveria ser muito bom. Deus fez tudo para ser muito bom, né? Mas como a mulher em si, né, ela foi atraída por uma tentação, que a gente, quando a gente estuda a história de Eva, a gente percebe que sempre que a gente fala em Eva, a gente já imagina tentação. Por quê? Porque Eva foi tentada, né, ela foi tentada e caiu na tentação, né? Ela foi desobediente, porque Deus tinha dado uma ordem para eles, que eles poderiam comer de tudo que tivesse no jardim, de todas as plantas, né? Eles podiam usar de tudo que tivesse no paraíso, no jardim, e das frutas eles poderiam comer qualquer fruta, menos a que estava no meio do jardim, que seria a árvore da vida, né? Que dava o conhecimento do bem e do mal. E Deus disse para eles não tocar nessa árvore, não comer desses frutos, né, que estava proibido para eles. Então, Deus só fez uma única proibição para eles: não tocar nessa fruta, não comer desse fruto, né? E o homem, ele em si, ele foi seduzido a fazer coisas que Deus não permitia, né? E Eva, ela, com o passar do tempo, ela começou a observar que aquela planta era muito linda, que aquele fruto era muito lindo, era desejável aos olhos. E o inimigo, ele vendo isso na Eva, ele começou a seduzir ela numa conversa. Então, nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente escuta. Os nossos ouvidos têm que estar ungidos por Deus, para a gente não estar escutando conversas que não vai fazer bem para nós, né? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente escuta. E Eva, ela caiu nessa tentação, né? Apesar dela, que eu acho assim que a Eva, ela teve uma grande oportunidade na vida dela, né? Tava tudo ali na mão deles, de Adão e de Eva, para fazer um mundo perfeito, para ser tudo perfeito, tudo paz, tudo tranquilo, para ser aquela coisa maravilhosa. Então foi uma oportunidade perdida, né? A Eva caiu na tentação e foi aberto os olhos dele, né? O conhecimento do bem e do mal. E quando a Eva pecou, ela foi castigada, né? Eles foram castigados por Deus. A Eva foi castigada que o fruto do seu ventre, né, os seus filhos agora ia ser com dores no parto. Ia ser, a Bíblia diz que ia ser aumentada as dores do parto dela, né? Deus castigou
o Adão, né, ele foi expulso do paraíso juntamente com a Eva, e agora ele tinha que trabalhar, suar muito para poder comer, para se alimentar, para viver, né? Então, nesse momento que a Eva caiu nessa desgraça, né, vamos dizer assim, caiu nessa tentação e foi desobediente, né, às ordens do Criador, às ordens do Senhor, ela teve de agora viver uma vida diferente. Agora ela ia conhecer o outro lado da história, né? Outro lado, o lado escuro, porque agora a Eva ia ter que trabalhar com Adão, eles iam ter que passar, agora ele ia ficar jogando na cara dela, né? E as coisas iam acontecendo agora de uma maneira diferente, porque é assim que acontece com a gente quando a gente desobedece o Senhor, que dá ouvido para o inimigo. A gente cai, né? Se a gente cair na tentação, a gente vai pagar o preço por isso, né? O preço. E a Eva agora estava uma mulher que era tão linda, vivia naquele paraíso, né, com muita paz, com muita alegria, conversando com Deus, com os animais, e poderia ser uma coisa maravilhosa. E aí a gente imagina que seja maravilhoso o que ela passava, né? Mas agora ela estava numa situação diferente. Ela agora estava sofrendo, ela agora estava passando por dificuldade, né? E quando a gente desobedece o Senhor, a gente começa a colher os frutos dessa desobediência, desse sofrimento, né? Que não é Deus que dá para o homem. Deus não dá para o homem doença, Ele não dá para o homem sofrimento, não é o desejo de Deus fazer o homem sofrer. O homem sofre por causa dos seus próprios erros, por causa da sua própria desobediência, por causa das suas escolhas, né? Deus, Ele só quer o bem, e é Ele que está nos livrando, nos protegendo, nos guardando desse inimigo terrível, né? Que é o Satanás. Ele quer nos destruir, ele quer ver o povo de Deus destruído, ele quer ver a obra que Deus fez, que é o ser humano destruído, né? Então, a gente, quando a gente está numa situação difícil, as pessoas geralmente querem culpar Deus. É porque Deus é tão poderoso, por que Ele não faz isso, por que Ele não faz aquilo, por que Ele deixou acontecer isso ou aquilo. Não é de Deus o mal, Deus é amor o tempo todo, Deus é bondade, Deus Ele só quer o bem, Ele só quer o nosso bem. Mas se nós passamos por algumas dificuldades, se nós passamos por alguma luta ou por algum sofrimento, são consequências dos nossos próprios erros, das nossas próprias escolhas, né, das nossas próprias desobediências, tá bom? Então, a gente tem que se voltar para Deus, pedir perdão, se humilhar diante dele e reconhecer. Nós temos que reconhecer que somos faltosos, que erramos diante dele, né? Quando a gente reconhece, a gente está tendo humildade de reconhecer os nossos erros, as nossas faltas, as nossas falhas. E quando a gente reconhece alguma coisa, a gente pede perdão, a gente tenta tratar aquilo que está doente dentro de nós, porque a desobediência, o pecado, ele gera uma enfermidade, porque o pecado é uma doença, é uma enfermidade que corrói dentro da gente aquilo que a gente tem de melhor. Ele envenena dentro da gente a nossa alma, e ele quer nos afastar do nosso Deus, do nosso Criador, ele quer nos afastar do nosso bem maior, que é Deus, né? Então, quando a gente reconhece que está doente, a gente procura um tratamento, né? Muitas vezes o que acontece são frustrações que a gente vai levar para a vida, quando a gente cai no erro, né? Na tentação, quando a gente cai em pecado, a gente vai colher o fruto, e isso gera dentro de nós frustrações, medo, ansiedade, depressões, fraqueza, desânimo, vontade de não fazer nada, né? Vontade de chutar o balde, jogar tudo para cima, não querer saber mais de nada, né? E ficar dessa forma,
Mas quando a gente reconhece que erramos, que necessitamos do nosso Criador, do nosso Pai, como amigo, né? Porque nós não temos que ver Deus como inimigo, que é o carrasco que coloca doença, que faz o mal, que vai castigar. Não. Nós temos que reconhecer que nós erramos, somos falhos, pecadores, né? Caímos nas tentações e que recebemos aquilo que nós merecemos, né? Que nós fazemos por merecer, porque o que Deus preparou para nós foi um paraíso, foi coisas boas, né? Mas já que aconteceu tudo isso, né? Eva pecou, o primeiro Adão pecou, né? E houve esse distanciamento de Deus, porque o pecado vira um abismo entre Deus e o homem, mas veio o segundo Adão, que é Jesus, e nos deu essa oportunidade de nos reconciliarmos com Ele. Que coisa maravilhosa, nós podermos ter essa graça, né? A graça salvadora de Jesus. Ele se entregou por amor, tanto amor que nós não merecíamos, não, mas Ele fez por amor. Então Ele se entregou e esse amor de Deus é que tem que nos libertar, né? De toda essa frustração, de todo esse medo, dessa angústia, de todo sofrimento, dos porquês que a gente não entende. Jesus, Ele faz isso na nossa vida, Ele nos acalma, Ele nos liberta, o seu plano é de salvação. Ele é o Salvador do mundo. Nós não podemos salvar ninguém, mas Jesus salva, Ele me salva, Ele salva todos, né? Nós temos que nos achegar a Ele e clamar pelo seu perdão, pela sua misericórdia, né? E reconhecer que nós erramos, não Deus. Nós erramos, nós pecamos, nós saímos da presença dEle, mas Ele está de braços abertos nos esperando que nós se acheguemos a Ele, porque Ele é a luz. E se nós não tiver essa luz aqui dentro de nós, vai ser tudo trevas. Tudo trevas. Mas se nós abraçar Jesus, nós vamos ter essa luz aqui dentro da gente. E essa luz vai brilhar, 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 brilhar. E vai brilhar por onde nós andarmos, vai brilhar no meio de onde nós estivermos, porque a luz de Deus, Ele brilha. Nós temos que brilhar. A luz de Jesus tem que brilhar dentro de nós. E é isso que nós queremos falar nessa hora, né? Nessa tarde, nesse dia, né? Na hora aí que você estiver ouvindo, que Jesus, ele tem o poder de transformar essa situação, né? Essa situação que o mundo está vivendo, né? Pessoas morrendo, famílias enlutadas, pessoas com depressão, pessoas acusando Deus. Muitos estão buscando, adorando, reconhecendo que Ele é Deus, que a falha está em nós, que nós precisamos adorar Ele, buscar Ele, procurar por Ele, porque Ele é a solução, né? Mas tem muitas pessoas condenando Deus, achando que Deus é culpado, que Deus tem poder para desfazer tudo isso e não desfaz, entendeu? Mas nós cremos que tudo tem uma solução. E o que Deus quer é que nós clamamos por Ele, porque Ele tem poder de não estalar de dedo, fazer tudo isso se acabar, cessar. E eu creio que o mundo, muitos milhões estão clamando, estão orando, estão pedindo, estão fazendo seus clamores a Deus para que tudo isso se acabe, passe. Amém? Então, gente, é isso aí. Vamos aprender com esta mulher Eva, né? Vamos aprender com ela a ter cuidado com o que a gente escuta, né? Com o que a gente vê, com os desejos do nosso coração, né? Que nós temos desejo na nossa alma que às vezes não pode agradar ao Senhor. Aquela mulher, ela foi tentada, né? Foi uma mulher que teve uma grande oportunidade nas suas mãos, mas ela caiu na tentação. Então é isso que a mensagem de hoje é essa, né? Que nós venhamos ter cuidado com a tentação, venhamos ter cuidado para não cair nas artimanhas de Satanás, nas ladainhas dele, entendeu? E observar que nós, mesmo que nós estejamos, que nós tenha caído nas tentações, mas tem sempre um retorno, reconhecer que errou, que pecou, que precisa de Deus, que precisa buscar o Senhor, tá? Porque Deus, Ele é perdão, Ele é misericórdia, Ele é amor, e Ele te ama, e Ele quer você perto dEle, amém? Que Deus te abençoe,
Que Jesus entre na sua casa agora, te dando paz, alegria, muita fé, muita esperança, muito amor. Amém? Que Deus abençoe a todos.